A meditação cristã é, antes de tudo, uma prática de oração. Ao contrário da meditação que comumente associamos às filosofias orientais, ela nos convida não a esvaziar a mente, mas a preenchê-la com a presença viva de Deus. Desde os primeiros tempos da Igreja, os cristãos buscavam o silêncio interior como forma de entrar em comunhão profunda com o Pai. Jesus, nosso exemplo perfeito, muitas vezes se afastava da multidão para orar sozinho. Lucas 5:6. Nesse silêncio, ele se unia ao Pai, e é esse o convite que recebemos também: nos desligar das distrações mundanas para que possamos ouvir a voz suave e sussurrante do Espírito Santo. A meditação cristã, então, é uma oração de escuta. É uma forma de abrir espaço dentro de nós para que a graça de Deus atue, transformando nosso coração e nossa mente. No mundo moderno, somos constantemente bombardeados por ruídos, informações e preocupações. A tecnologia, os compromissos e o ritmo acelerado da vida moderna muitas vezes nos afastam da essência da vida espiritual. É exatamente por isso que precisamos tanto dessa prática. Ela é um retorno ao essencial. Uma oportunidade de parar e dizer: Senhor, aqui estou. O silêncio na meditação cristã não é vazio, mas cheio de significado. Ele nos aproxima de Deus de forma profunda, pois no silêncio descobrimos que Ele está presente em todas as coisas. Como Santo Agostinho nos lembra, nosso coração está inquieto até que descanse em Ti. O repouso em Deus começa quando cessamos nossas palavras e permitimos que Ele fale. O silêncio é uma das grandes virtudes espirituais da tradição cristã. Ele não apenas acalma nossa mente, mas também é uma forma de abrir nosso coração para Deus. Em um mundo onde o barulho é constante e as distrações são inúmeras, o silêncio se torna uma porta de entrada para a paz interior e, mais do que isso, para a presença divina. Nas Sagradas Escrituras, vemos que Deus frequentemente se revela no silêncio. Quando Elias procurava o Senhor, ele não o encontrou no terremoto, no fogo ou na tempestade, mas em uma brisa suave, em um sussurro delicado. Reis 19:12. Esse silêncio, porém, não é apenas externo. É um silêncio interior, uma quietude da alma que nos permite ouvir o que Deus quer nos dizer. É uma forma de desprendimento, onde deixamos de lado nossas preocupações, desejos e ansiedades para nos concentrarmos unicamente nele. O mundo ao nosso redor pode estar caótico, mas o silêncio interior nos conecta a uma paz que vem de Deus. A prática do silêncio é essencial porque nos ensina a escutar. Na correria do dia a dia, frequentemente falamos demais, agimos demais, mas escutamos pouco. Ao silenciarmos, criamos espaço para que o Espírito Santo trabalhe em nós, moldando-nos segundo a vontade de Deus. E como São João da Cruz ensinou, o silêncio é a linguagem de Deus. Quando deixamos de falar, damos a Ele a oportunidade de falar em nossos corações. Encontrar Deus no cotidiano é uma das grandes dádivas da vida espiritual. Muitas vezes, caímos na armadilha de acreditar que Deus está presente apenas nos momentos solenes, na missa, na oração formal ou em momentos extraordinários. Mas, na verdade, Ele está presente em cada pequeno detalhe da nossa vida. A prática da meditação cristã nos ajuda a perceber essa verdade profunda. Quando reservamos um tempo para meditar, estamos cultivando a consciência da presença constante de Deus, não apenas em momentos especiais, mas em todas as coisas. Nosso dia a dia está repleto de oportunidades para a oração. O simples ato de respirar pode se tornar um lembrete da vida que Deus nos deu. Ao cozinhar, podemos oferecer nosso trabalho como uma oração. Quando estamos com nossos familiares, podemos reconhecer a presença de Cristo neles. Cada pequena ação se torna um espaço sagrado, onde Deus nos encontra. A meditação cristã nos ensina a viver com atenção plena à presença de Deus. Ela nos ajuda a não separar o sagrado do secular, mas a integrar nossa vida cotidiana à nossa vida espiritual. Tudo pode se tornar uma oportunidade de oração, desde um sorriso até uma tarefa simples. Como diz São Paulo, tudo o que fizerem, seja em palavra ou em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus. Colossenses 3:7. Viver dessa maneira é uma forma de estar continuamente em oração, sem cessar. Um dos primeiros passos para quem deseja praticar a meditação cristã é escolher um lugar adequado. O ambiente ao nosso redor pode ter um impacto profundo na nossa capacidade de nos recolher em oração. Um lugar tranquilo, longe das distrações, facilita a abertura do nosso coração para Deus. É como diz o Salmo 46:10. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Aquietar o corpo e a mente requer um espaço que favoreça essa paz.
Esse espaço não precisa ser complicado ou cheio de ornamentos. Pode ser um pequeno canto da casa, um local ao ar livre ou até mesmo um quarto simples. O importante é que seja um lugar onde nos sentimos em paz e onde possamos nos desconectar do ruído exterior. Muitas pessoas criam um altar doméstico, com uma cruz, uma vela ou uma imagem sagrada, para lembrar visualmente que aquele é um lugar dedicado à oração. A simplicidade é uma virtude nesses momentos. Quanto menos distrativo o ambiente, mais fácil será voltar nossa atenção para Deus. Uma cadeira confortável, uma vela acesa, talvez um trecho das Escrituras à mão. O local se transforma em um pequeno refúgio, um lugar onde podemos nos encontrar com o Senhor. Este lugar sagrado em nossa casa ou vida cotidiana é como um lembrete constante de que Deus está sempre presente e esperando por nós no silêncio. A respiração tem um papel fundamental na nossa prática de meditação cristã. Nas Escrituras, a respiração é frequentemente associada ao Espírito Santo, ao sopro de Deus que dá vida a toda a criação. Gênesis 2:7 nos lembra que Deus soprou em Adão o fôlego de vida, e ele se tornou um ser vivente. Assim também, ao nos concentrarmos na respiração durante a meditação, podemos imaginar que estamos nos enchendo do Espírito Santo, permitindo que ele nos renove e nos transforme. A respiração profunda e consciente nos ajuda a acalmar o corpo e a mente, criando um espaço interior de paz. Quando inspiramos, podemos imaginar que estamos recebendo a paz e a graça de Deus. Ao expirar, liberamos nossas preocupações, ansiedades e tudo aquilo que nos impede de estar plenamente presentes na oração. Esse simples ato de respirar com intenção é uma forma de nos alinhar com o Espírito, de nos abrir à ação de Deus em nós. A postura também desempenha um papel importante. Sentar-se de forma ereta, mas relaxada, é ideal para a meditação. O corpo precisa estar em uma posição que permita a atenção sem causar desconforto. O equilíbrio entre relaxamento e alerta nos ajuda a permanecer concentrados. Quando o corpo está em paz, a mente segue o mesmo caminho, e então nosso coração pode se voltar completamente para Deus. O uso de um mantra cristão é uma ferramenta antiga e poderosa para nos ajudar a focar a mente e o coração em Deus. A palavra mantra pode soar estranha para alguns, mas na tradição cristã, ela se refere a uma palavra ou frase curta que repetimos silenciosamente para nos conectar com a presença de Deus. Frases como Jesus ou Maranata, que significa Vem Senhor, são comumente usadas. A repetição dessas palavras sagradas nos ajuda a desviar o foco de pensamentos dispersos e voltar nossa atenção à oração. Quando usamos um mantra, não estamos tentando forçar uma experiência mística, mas criar espaço para que Deus nos encontre no silêncio. São João Cassiano, um dos primeiros pais do deserto, ensinava essa prática aos monges do século IV, mostrando como uma simples frase repetida podia manter a mente focada em Deus. Ao recitar o mantra, estamos continuamente lembrando que nossa vida está nas mãos de Deus, que Ele está conosco em todos os momentos. Essa repetição também nos ajuda a silenciar a agitação interior. Nossa mente é constantemente bombardeada por pensamentos, preocupações e distrações. O mantra nos dá um ponto de referência, uma âncora que nos impede de sermos levados pelo fluxo dos pensamentos. Com o tempo, a prática do mantra se torna uma forma de oração contínua. Como São Paulo nos exorta, orai sem cessar, sem cessar. A oração contemplativa é uma das formas mais profundas de meditação cristã. Diferente da oração vocal, que utiliza palavras para nos comunicarmos com Deus, a oração contemplativa nos convida a entrar em um silêncio mais profundo, onde as palavras cessam e a presença de Deus fala por si. É uma experiência que vai além do entendimento humano, como descreveu São João da Cruz. No silêncio da oração contemplativa, não somos nós que falamos, mas é Deus quem fala diretamente à nossa alma. Este tipo de oração é muitas vezes comparado ao encontro íntimo entre amigos, onde o silêncio não é incômodo, mas sim o sinal de uma presença mútua e profunda. Para chegar a esse ponto, é necessário praticar o desapego de nossas preocupações e entregar tudo nas mãos de Deus. Isso pode parecer difícil no começo, mas com o tempo, aprendemos a confiar que o Espírito Santo está trabalhando em nós, mesmo quando não ouvimos nada. Entrar no silêncio contemplativo é um ato de fé. Não buscamos resultados imediatos ou grandes revelações. Em vez disso, nos colocamos diante de Deus com humildade, abertos ao que Ele quiser nos oferecer.
Muitas vezes, essa oração é apenas um tempo de descanso na presença de Deus, um momento em que Ele nos consola e nos fortalece, mesmo que de maneira invisível. A oração contemplativa é, em última instância, um convite a confiar completamente na graça de Deus. A meditação cristã, assim como qualquer prática espiritual, traz consigo desafios, especialmente no que se refere às distrações. É natural que, ao tentar meditar, nossa mente comece a vagar para todas as direções. Pensamentos sobre as responsabilidades do dia, preocupações, memórias, tudo parece emergir quando tentamos focar em Deus. Porém, é importante lembrar que essas distrações fazem parte do processo e não devem ser vistas como falhas, mas como oportunidades de crescimento espiritual. Quando somos distraídos, a chave está em não se desesperar. Ao contrário, podemos ver cada distração como um chamado para voltar nosso olhar ao Senhor, gentilmente, sem julgamentos. Isso exige paciência e persistência, e com o tempo as distrações começam a perder sua força. São Francisco de Sales aconselhava: quando perceber que sua mente se distraiu, não se perturbe. Apenas volte suavemente seu coração ao Senhor. Além das distrações, também enfrentamos resistências internas. Pode ser a preguiça de começar ou o sentimento de que não temos tempo. Mas é precisamente nesses momentos que devemos perseverar, sabendo que o encontro com Deus é sempre recompensador. Criar um hábito de meditação cristã exige dedicação. Mas assim como o crescimento espiritual é um processo gradual. Cada momento passado em silêncio com Deus é uma semente que, com o tempo, dará frutos de paz e de intimidade com Ele. A prática da meditação cristã tem como fruto natural a paz interior. Essa paz, no entanto, não é simplesmente a ausência de conflitos ou dificuldades, mas um estado profundo de confiança e serenidade que vem de saber que Deus está conosco. Jesus nos prometeu: deixo-vos a minha paz vos dou. Essa paz é diferente da paz que o mundo oferece, pois é uma paz que permanece mesmo em meio às provações e desafios. Ao meditar, entramos em contato com essa paz. Ela se manifesta à medida que deixamos nossas preocupações de lado e nos concentramos na presença de Deus. A meditação nos ajuda a ver que, apesar das dificuldades da vida, Deus está sempre no controle. Ele é o príncipe da paz. E quando o buscamos em oração, Ele nos concede essa paz interior que o mundo não pode tirar. Essa transformação interior é um processo contínuo. À medida que perseveramos na meditação, começamos a perceber que nossa ansiedade diminui, nossa mente se torna mais clara e nossa capacidade de enfrentar as dificuldades com confiança aumenta. A paz que experimentamos na meditação começa a permear todas as áreas da nossa vida, ajudando-nos a viver de forma mais equilibrada e centrada em Deus. É uma paz que ultrapassa todo entendimento e que nos mantém firmes na fé. A meditação cristã não é apenas um momento isolado de oração, mas um caminho que pode transformar toda a nossa vida. Ela nos ensina a viver em constante presença de Deus, não apenas em momentos de oração formal, mas em todas as nossas atividades cotidianas. Quando meditamos regularmente, começamos a perceber que a presença de Deus nos acompanha em tudo o que fazemos, desde as tarefas mais simples até os momentos mais difíceis. Essa consciência muda completamente nossa forma de viver. Essa prática também nos ajuda a viver de maneira mais intencional. A meditação nos ensina a prestar atenção ao que realmente importa, nossa relação com Deus e com os outros. Passamos a enxergar a vida com mais clareza e a tomar decisões mais sábias e cheias de propósito. Quando estamos conectados com Deus, nossos relacionamentos se tornam mais autênticos e nossa capacidade de amar aumenta. A meditação cristã é um caminho de santificação que nos ajuda a nos tornar mais parecidos com Cristo. Ao vivermos essa prática, somos chamados a compartilhá-la com os outros. Nossa vida se torna um testemunho vivo da paz e da alegria que encontramos em Deus. Convido você a continuar essa jornada, a dedicar alguns minutos do seu dia para estar em silêncio na presença de Deus. Inscreva-se no canal, compartilhe este vídeo e juntos vamos construir uma comunidade de fé onde todos possam encontrar paz e renovação em Cristo.